Fala concurseiro e concurseiro, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar como se preparar bem para uma prova discursiva. Bom, as provas discursivas são cada vez mais comuns nos concursos, até concurso de nível médio já vem cobrando provas discursivas. Na minha época, só os concursos de nível superior cobravam provas discursivas, mas hoje isso está se alastrando inclusive para outros concursos, não é verdade? E sempre que a gente pensa em fazer uma prova discursiva, muitas pessoas têm medo, ou porque não tem uma forma de fazer a discursiva, porque nunca escreveram bem, ou porque tem medo de chegar na prova e simplesmente não saber do que se trata a discursiva e serem reprovados por isso. Bom, cada vez mais a discursiva está crescendo em importância e é necessário que o concurseiro então se prepare adequadamente para ela, tá? Se você pegar, por exemplo, os últimos concursos do TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é um concurso aí que paga mais de R$18 mil de salário inicial, você vai ver que as últimas duas provas teve vários candidatos que reprovaram justamente na discursiva, ou seja, os candidatos ficaram em uma posição excelente, foram para a segunda fase, uma fase discursiva, e nessa segunda fase foram reprovados. Eu mesmo, Getro, já fui reprovado em um concurso para analista de material e patrimônio da Câmara dos Deputados em 2012 por causa da prova discursiva. Tive que superar essa dificuldade até ser aprovado em dois concursos que tem muita exigência na discursiva. Concurso de analista de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, hoje o nome do cargo é Auditor Federal de Finanças e Controle, em que foram exigidas 4 provas discursivas, e também a minha prova do TCU, prova discursiva do TCU, para auditor do TCU, que foram exigidas também 4 provas discursivas, inclusive uma delas sendo a peça técnica. De forma que a discursiva, se você quiser galgar lugares e cargos mais, entre aspas, altos na administração pública, você vai precisar sim se preparar bem para uma discursiva. E eu acho que existem 3 pontos principais que vão fazer você se preparar bem para uma discursiva. O primeiro ponto é você ter uma boa bagagem teórica. Não adianta nada você se preparar para uma discursiva sem ter estudado bem a teoria antes. Por quê? Porque se você não tiver bagagem teórica, você vai escrever o quê? No concurso do TCU 2011, um concurso 2 anos antes do qual eu fui aprovado, eu fiz a prova também e foi exigida uma redação que falava sobre a teoria da imprevisão. E eu não tinha bagagem teórica para responder essa teoria. Eu ficava teoria da imprevisão, mas nunca tinha visto a tal teoria. Então, nesse caso, não tinha nem como tentar argumentar, porque a questão do CESP era só uma linha, discorra sobre a teoria da imprevisão. Não tinha mais, não tinha nem texto para contextualizar a situação. Era apenas uma linha de questão e não tinha nem como desenrolar aquela redação. A falta de bagagem teórica fez com que eu prejudicasse a minha discursiva. Ou seja, por causa dessa teoria da imprevisão, né, que eu não sabia o que era, a minha nota foi perfeitamente previsível, né? Tirei 0 naquela redação. Mas tudo bem, porque eu não segui a próxima fase, não tive nem as minhas discursivas corrigidas. Então, bagagem teórica é essencial para você fazer uma boa discursiva. Você não vai conseguir sentir a direção do vento para saber o que o CESP quer se você não tiver uma bagagem teórica, ou o CESP ou qualquer outra banca inclusive, né? Você vai precisar sim de uma bagagem teórica, não tem para onde correr, tá bom? O segundo ponto que eu acho muito importante para quando você for fazer uma boa discursiva é você efetivamente saber que tipo de questão discursiva você está resolvendo, tá bom? Fazer uma redação é diferente de você responder uma questão discursiva, que é diferente, por exemplo, de você fazer uma peça técnica ou um parecer técnico. Numa redação, por exemplo, geralmente tem as bancas fazem um tema com algum texto motivador e você tem que dissertar ali durante 2 ou 3 pontos, dissertando e argumentando. Então você vai ter que ter um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de argumento, né, defendendo a sua ideia principal, e um parágrafo de conclusão. Se você está resolvendo uma questão discursiva, é diferente. A banca não quer que você faça uma redação certinha, ela quer que você principalmente faça o quê? Responda a questão que ela está perguntando. Então, se você responde uma questão discursiva, você tem que fazer um textinho, mas cujo principal objeto do seu texto seja a resposta à questão. Nesse tipo de questão discursiva, geralmente o espaço é
menor. Então eu, Getro, por exemplo, não gosto de fazer introdução quando eu estou resolvendo uma questão discursiva. Eu gosto de, na primeira linha, já responder se sim ou se não, e depois, nos parágrafos seguintes, dizer o porquê, tá? Nas questões discursivas, por exemplo, eu não faço, então, a introdução. E por último, a peça técnica, que geralmente é uma peça muito cobrada aí para tribunais de contas, ou até mesmo em alguns concursos aí da área do direito, né? Você vai precisar também saber das diversas formalidades que essas peças técnicas possuem, né? Por exemplo, numa peça técnica, a introdução, na peça técnica, por exemplo, seu primeiro parágrafo não seria uma introdução, igual seria numa redação, seria a parte do preâmbulo, e esse preâmbulo vai ter diversas formalidades que você precisa seguir até fazer uma boa peça técnica. Você vai precisar, por exemplo, do preâmbulo, que é a introdução à sua peça técnica, mas ela é feita de uma forma um pouco diferente. Você vai ter depois o relatório, onde você vai relatar o que aconteceu, e por último, a sua parte de opinião, onde você vai efetivamente opinar, dar o seu parecer sobre o que está descrito no relatório. Então, saber diferenciar redação de questão discursiva, de peça técnica, também é muito importante para que você saiba responder efetivamente e fazer uma boa discursiva, tá bom? E por último, a última dica é o quê? Praticar, tá bom? Se você não praticar, você não vai fazer uma boa discursiva, porque lá na hora você vai estar pressionado pelo tempo, vai estar pressionado por precisar ainda marcar as respostas do cartão de respostas, você vai estar pressionado também por escrever, né? A gente hoje em dia, a gente digita só pelo celular ou pelo computador. Dá uma paradinha, pega aí uma folha de papel A4 e tenta escrever de forma cursiva. Você vai sentir muita dificuldade. Então, se você não treinar para readquirir os hábitos de escrever com a mão, você pode sim ter muita dificuldade na hora de fazer a sua prova discursiva. Então, precisa sim treinar e treinar muito em casa. Eu, Getro, acho que mais ou menos entre 2 ou 3 redações por semana já é tranquilo, já é razoável de você treinar bem. Muito mais que isso, você já vai estar atrapalhando a sua parte teórica. E você tem que lembrar que para você ter a sua discursiva corrigida, você vai precisar passar primeiro pela prova objetiva. Uma última dica é a questão do rascunho. Muitos alunos também me perguntam: Getro, eu faço rascunho ou não? Eu, Getro, não gosto de fazer rascunho. Por quê? Vê se isso já aconteceu com você. Eu escrevia no rascunho A, só que na hora que eu ia passar limpo, eu ia passar uma coisa completamente diferente. Ou seja, saía B. Eram duas coisas diferentes. Só que o que valia era o texto da folha definitiva. Então, se eu escrevi duas coisas diferentes, A no rascunho e B na folha definitiva, mas o que vale é B, então para que eu escrevi A? Concorda? Então só valia B. Aí depois eu treinei, e o que começou a acontecer? No rascunho eu escrevia A, e na folha definitiva saía igualzinho o rascunho, saía também A. Agora, se eu escrevi no rascunho se no rascunho é A e na prova definitiva também é A, eu escrevi duas vezes a mesma coisa. Para que eu fiz isso? Se só vale essa aqui. Então eu não precisava do rascunho, era só escrever essa. Então eu, Getro, não faço mais rascunho. Por quê? Porque se você escrever de forma diferente no rascunho, você perdeu tempo fazendo rascunho. E se você escrever a mesma coisa, você também perdeu tempo fazendo rascunho. Então o que eu, Getro, gosto de fazer? Numa redação, por exemplo, o que eu faço? Eu faço um pequeno esqueminha onde eu coloco a ideia principal que eu vou defender na redação, 2 ou 3 argumentos principais e como eu vou concluir. É só um esqueminha para eu orientar o meu raciocínio. E aí, depois disso, você já vai direto para a folha definitiva, defendendo a sua ideia principal, os 2 ou 3 argumentos que sustentam a ideia principal e, por último, a sua conclusão. É claro que se você tentar fazer isso direto na sua prova, provavelmente você vai ter alguma dificuldade. Por isso é necessário você voltar ao ponto 3 que nós comentamos aqui. Treinar desse jeito. Tenho certeza que se você se acostumar a não fazer o rascunho e a simplesmente fazer um esqueminha contendo a ideia principal, 2 ou 3 argumentos e como você vai terminar a redação, tenho certeza que você vai economizar muito tempo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário de alguma experiência boa ou ruim que você teve na sua prova discursiva, se inscreve aqui no canal, dá um chutão nesse sininho aí para ativar as notificações sempre que você Se inscreve aqui no canal, dá um chute nesse sininho aí, para sempre que a gente postar um novo vídeo você receber notificação. E se você quiser me seguir no Instagram, é só procurar por Getro Coutinho ou @GetroCM, vai ser um prazer te ter por lá. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.